Olá, prezado aluno, olá, prezada aluna. Voltamos aqui na nossa disciplina de homilética e agora chegamos à nossa unidade número 3, ou a nossa lição de número 3, como queira, quando estaremos refletindo sobre o perfil do pregador. Começando então aqui a nossa videoaula, tomamos aí como leitura bíblica o texto de Romanos, capítulo 1, versículo 15, onde o apóstolo Paulo manifesta seu desejo de anunciar o evangelho àqueles que estavam em Roma. Ele vai dizer assim: "E assim, quanto está em mim, estou pronto para também vos anunciar o evangelho, a vós que estáis em Roma." Esta unidade ela é muito importante, já é a terceira na nossa disciplina de homilética, porque aqui nós vamos considerar, acompanhe comigo aí na introdução, nós vamos considerar alguns fatores essenciais para que o pregador ou a pregadora possa ter um bom resultado no seu ministério de pregação bíblica. Mas aí eu lanço uma pergunta, né? O que consideramos como bom resultado no exercício da pregação? Muitos podem pensar aqui que ter êxito no ministério da pregação significa tornar-se famoso e só pregar em grandes congressos, eventos, ganhar muito dinheiro, voar para lá, voar para cá, né? Mas o nosso entendimento aqui é que pregadores de êxito em seus ministérios podem sim experimentar isso, mas não é exclusivamente isso que definirá se o pregador tem ou não êxito em seu ministério. Afinal, os grandes pregadores da Bíblia não conheceram televisão, rádio, outdoor e outros formatos de comunicação que nós conhecemos hoje. No entanto, legaram-nos um testemunho maravilhoso e inspirador. Então, a gente percebe que essa tendência pós-moderna ao consumismo, ela entrou também na igreja. E a gente dá uma roupagem religiosa para essa tendência consumista, a gente dá uma linguagem teológica, religiosa, mas no fundo é consumista. Então a pregação ela passa a ser desejada por uma geração de jovens não por uma motivação verdadeira, que agrade a Deus, por uma motivação sincera, que é anunciar Cristo às pessoas, falar do Evangelho às pessoas. Mas muita gente hoje quer ser pregador, quer ser pregadora para se tornar famoso, para aparecer em cartazes, para ganhar dinheiro, né, com a pregação, porque se tornou um comércio realmente alimentado pelas igrejas, infelizmente. Mas a proposta da pregação bíblica, da proposta da pregação do Evangelho não é essa. Aí a gente começa já no primeiro ponto aqui dizendo, né, os primeiros passos para um ministério vitorioso. O primeiro passo que destacamos é que é preciso pregar conforme a vontade de Deus e não conforme a vontade do povo, né? Então você tem um produto que é oferecido dentro dessa visão comercial da pregação e você tem um público que compra esse tipo de pregação. Mas o pregador realmente comprometido com Deus, com a verdade do Evangelho, com a verdade da palavra, ele prega as Escrituras. E pregando as Escrituras, ele está pregando conforme a vontade de Deus. Isso aqui não significa, é claro, que você vá o tempo todo pregar uma mensagem agressiva, dura, que ofende as pessoas. Muita gente confunde isso com falar a verdade, né? Não é isso. Um outro passo fundamental é você orar em todo o tempo no Espírito e vigiando com toda a perseverança e súplica por todos os santos, como você lê, como nós podemos ler ali em Efésios capítulo 6, versículo 18. Então perceba, aqui nós elencamos dois passos importantes. O primeiro, pregar conforme a vontade de Deus. E o segundo, orar. Ter a sensibilidade de buscar a Deus em oração, para que você possa desenvolver o seu ministério seguindo a vontade de Deus. E na oração, Deus ele traz à tona, Deus ele leva você a pregar numa dimensão, uma profundidade maior, mais sensível à necessidade do povo. Deus, na oração, ele traz à tona sentimentos, aspirações, anseios que levam o pregador a comunicar a mensagem do Evangelho com eficácia, com profundidade, com lágrimas e também com razão, né, com profundidade bíblica. É claro que o pregador ele precisa ter essa preocupação de conjugar vida devocional com vida de estudos e de leitura constante da palavra de Deus e de boa literatura atrelada à leitura bíblica. No ponto 2, tenha em mente que nesta unidade nós estamos falando sobre o perfil do pregador, tá? Então, no ponto 2, a gente vai falar justamente sobre algumas posturas fundamentais ao pregador. Em primeiro lugar, aí a gente começa destacando que é preciso ter educação no trato com as pessoas, né? Como é desagradável uma mensagem proferida por um pregador mal educado, que agride as pessoas,
que é truculento no falar. Grandes exemplos. Os grandes pregadores do passado e do presente, embora firmes na mensagem, foram e são, em sua maioria, pessoas simpáticas e educadas. A gente sabe de casos de pregadores famosos que não se permitem sequer serem tocados pelas pessoas. Ali ao final do culto, a pessoa se aproxima, quer tirar uma foto, né? aquela tietagem evangélica. Eu particularmente não aprecio isso, mas tem pregadores que são tão arrogantes, né? Que eles não se permitem nem ser tocados pelas pessoas, se recusam a falar com as pessoas. A educação é um passo fundamental. É claro que nós estamos elencando algumas posturas fundamentais ao pregador. De certo modo, já falamos anteriormente no tópico anterior, quando nós aí mencionamos a necessidade de se pregar conforme a vontade de Deus, a importância da vida devocional. E aqui a gente fala da questão da educação, que está atrelada ao relacionamento interpessoal do pregador. O pregador passa por igrejas, vai em igrejas ou em outros locais pregar, e na medida que ele age com educação, com respeito às pessoas, com solidariedade às pessoas, na medida que ele vai fazendo isso, não é? Ele vai construindo pontes, ele vai deixando saudade por onde passa, e quando ele volta, fica um elo, né? Fica um vínculo de alguém que passou ali antes e deixou uma boa semente plantada, né? Eu tenho vivido isso na minha experiência. É claro, nem sempre a gente volta em muitas igrejas por onde nós passamos, por razões variadas, mas eu tenho tido o privilégio de voltar em vários lugares onde estive, e tem sido muito bom realmente você poder voltar, ser bem quisto pelas pessoas e passar por ali e deixar saudades, né? Então, o pregador precisa ter esse cuidado. Infelizmente, a gente convive com muitos pregadores mal educados, grosseiros, o pessoal da sonorização da igreja que o diga, né? O pessoal que trabalha com som na igreja geralmente sofre muito com isso. Pregadores grosseiros, estúpidos, que criam situações de constrangimento. Eu já presenciei há muitos anos atrás um pregador muito conhecido. Ele acredita até que esse pregador se arrependeu disso durante a pregação, numa igreja lotada no meu bairro, com centenas e centenas de pessoas ali. E ele virou para o irmão que estava lá operando o som, que, diga-se de passagem, em geral, são pessoas que trabalham voluntariamente na obra de Deus, e a igreja começou a ter um problema seríssimo no serviço de som, e o som não voltava, não funcionava como esperado, e ficou aquele clima no ar, e o pregador então começou a desferir ataques contra a pessoa que estava operando o som, e começou a agredi-lo verbalmente, e chegou ao ponto até de dizer que tinha um demônio no som da igreja. Então, são atitudes tresloucadas como essas que você deve evitar sempre. Seja sempre educado. Eu já passei por situações assim, né? Até num evento recente eu falava para aproximadamente 400 pessoas, e numa palestra de 1 hora, que era o tempo que eu tinha, o som me deixou na mão 3 vezes, mas tentei levar na esportiva. Como a minha voz não é possante, né, eu não conseguiria jamais ali falar para 400 pessoas me ouvirem. Eu virei para um obreiro que estava na minha frente e falei: meu irmão, puxa um hino da harpa aí, vamos cantar um hino. Então você tem que ter esse traquejo, tem que ter esse jogo de cintura. Eu sei que muitas vezes não é fácil lidar com essas situações de improviso, mas educação sempre, educação sempre. O pregador ele precisa ter esse domínio próprio, ter esse controle e agir com sabedoria, né? As ferramentas do pregador. Estamos falando sobre o perfil do pregador. O pregador precisa ter ferramentas, né? Tem muita gente que quer ser pregador, pregadora, mas não compra livro, não investe em literatura, não faz bons cursos. Conselho que eu te dou: desista do ministério da pregação. É um favor que você está fazendo para a igreja. Pregador e pregadora de verdade precisam ter comprometimento com boa literatura, com a leitura, com o estudo e com a qualificação teológica continuada. Tá? Uma das maiores tragédias da igreja hoje é justamente gente que não tem leitura, gente que não se dedica à leitura, gente que não ouve ninguém, gente que não para aprender com ninguém e quer se colocar como pregador, como pregador. Isso é uma lástima. Não por acaso os nossos púlpitos hoje estão abarrotados de bobagens, de heresias, de desvios doutrinários, de desvios teológicos, de coisas bizarras que a gente tem ouvido hoje, infelizmente. E isso não só nas igrejas pequenas, não. Nós estamos falando de grandes ministérios e grandes eventos, né? O pregador precisa investir em literatura, e quanto maior for esse investimento e sua dedicação aos livros, mais seu ministério sentirá os reflexos positivos disto. O pregador deve ter Bíblia sempre em mais de uma versão, dicionários bíblicos e teológicos, comentários bíblicos, um bom atlas bíblico, dicionário da língua portuguesa, além de outras ferramentas, além de outros recursos. Então, para nós que pregamos a palavra de Deus, a leitura, o estudo são atos contínuos, ok? Ponto 4 aí, ó. Vem comigo. Elementos que enriquecem o sermão.
Tá? Primeiro elemento, a criatividade. A criatividade você pode usá-la durante o seu sermão, sem exageros, é claro, né? Não vai fazer como um pregador que eu soube anos atrás, que subiu em cima da caixa de som e começou a pregar dentro da igreja, e isso é uma coisa que deve ser evitada, todo excesso deve ser evitado. Assim como o pregador que é espalhafatoso demais, também aquele pregador que é pacato demais, professoral demais, tanto o ensino quanto a pregação, e na pregação mais ainda, você precisa ter uma alternância no tom da voz, você precisa, né, é até uma técnica de comunicação, então você em algum momento fala mais baixo, porque isso chama a atenção de quem está ouvindo. Mas no outro momento você fala mais alto para despertar a atenção das pessoas, e você vai trabalhando assim durante a pregação, durante a prédica, não é? Outro fator muito importante é a capacidade de observação. Quando somos observadores, extraímos elementos para nossas pregações das experiências que temos com Deus, com os nossos familiares, experiências no trabalho. É claro que experiências pessoais, a própria nomenclatura já diz, são pessoais, não vale para os outros. Mas você pode extrair delas lições que são aplicáveis para as pessoas, tá? Então, um artigo que você leu, um artigo científico, um artigo teológico, uma ilustração que você ouviu, né? Enfim. Outro elemento muito importante que enriquece a vida do pregador é também a sua atitude devocional, a sua vida devocional. Ele precisa ter em mente, você que prega, que é pregador, que é pregadora, você precisa ter em mente que é importante para o pregador da palavra de Deus cultivar uma vida espiritual sadia. E quais são os requisitos espirituais que ele deve atender para exercer com êxito este ministério? Em primeiro lugar, o pregador precisa ser nascido de novo. Ele precisa ter essa experiência de novo nascimento que se dá pela fé em Cristo Jesus. E essa experiência ela gera frutos, ela é demonstrada por frutos, tal como Jesus descreve a Nicodemos em João, lá no capítulo 3. Então não adianta você pregar, falar de salvação se você não experimentou isso. Então o pregador ele precisa ser nascido de novo, ele precisa ter essa experiência de conversão. Algumas dificuldades enfrentadas pelo pregador, e aqui fica uma palavra de motivação para você, mas também de alerta. No ministério da pregação nós vamos enfrentar muitas dificuldades, olha, são muitas e variadas, né, mas todas elas podem ser superadas. Uma realidade sempre presente e constante na pregação é que enfrentamos desafios para realizá-la, para fazê-la. Sabemos que o inimigo das nossas almas opõe-se à palavra, e, portanto, não é de admirar que ele vai investir esforços contra a difusão da mensagem do Evangelho. Enquanto eu falo com você aqui, eu me lembro da parábola do semeador, onde Jesus fala justamente isso, né, que o inimigo ele vem e tira a palavra que foi plantada no coração das pessoas, né? Ele cria situações para que essa palavra não germine e gere vida e gere frutos na vida das pessoas. Então há uma batalha espiritual. Atenção, eu não estou usando o conceito de batalha espiritual aqui que é muito utilizado na internet, ok? Eu estou aqui aludindo ao conceito de batalha espiritual bíblico, não essa coisa que a gente tem aí na internet. A primeira dificuldade, tão popularizada na internet, né? A primeira dificuldade que podemos aqui mencionar também, podemos considerar essa questão dessa ação maligna para impedir os efeitos salutares da palavra de Deus como uma realidade, um desses desafios, né, que nós estamos elencando aqui. Um outro desafio é a desatenção e indiferença dos ouvintes, perdão. É muito comum, né, quando você vai pregar, eu me lembro há vários anos atrás, conversava com um grande amigo meu, que é pregador e um exímio pregador, e ele, inclusive sermões que eu ouvi dele até me marcaram muito, né? E ele, uma vez conversando comigo, ele falou: Rony, uma coisa que me deixa desconcertado emocionalmente, psicologicamente, é quando eu pego o microfone para iniciar a pregação e alguém se levanta e sai justamente nessa hora. Então, são fatores com os quais o pregador lida que realmente podem ser empecilhos ao bom desenvolvimento de um sermão. E você, claro, com a experiência, com a leitura de bons livros, com uma pesquisa adequada do conteúdo, do que você vai pregar, você tem mais segurança para falar, porque você leu, porque você estudou, porque você esteve com o texto bíblico e você leu várias vezes a passagem. Tudo isso somado vai te ajudando a lidar com essas dificuldades. Mas, naturalmente, a gente reconhece que elas são reais e que elas podem atravancar a fluência de um bom sermão. Então você precisa ter esse cuidado. Eu vou falar um negócio aqui engraçado, eu me lembro,
há muitos anos atrás, nós realizamos uma conferência de escola bíblica dominical e eu chamei um cinegrafista muito doido para filmar a nossa conferência. E ele fez questão de dar um close numa irmã, numa senhorinha da igreja, que ela encostou no banco assim, ó, e ela foi virando para trás assim, ó, e apagou. E ele fez questão de dar um close nela. Eu fiquei muito bravo, né, porque deu a entender que a conferência não estava muito interessante, né. Mas brincadeiras à parte, esse tipo de coisa gera realmente dá um abalo psicológico na gente quando você está pregando, né? Então você precisa aprender a lidar com isso, ok? No ponto 6 aí da nossa terceira unidade, enquanto falamos sobre o pregador e seu perfil, agora no ponto 6 nós vamos falar sobre alguns erros a serem evitados pelo pregador. O primeiro é não tomar um texto bíblico como base do seu sermão. Pode parecer absurdo, mas isso acontece, né? O segundo ponto é não orar. Terceiro, já falamos sobre a vida devocional, né? Terceiro, chegar atrasado ao culto. É uma tendência hoje. Tem pregadores que gostam de chegar atrasado para chamar atenção, para abafar na chegada. Errado, é reprovável, tanto do ponto de vista da homilética quanto da oratória. O ideal é que você chegue antes do culto começar, que você se familiarize com o ambiente, procure conhecer as pessoas, interagir com as pessoas. Isso, inclusive, vai melhorar a sua receptividade no momento da pregação. Outro ponto muito praticado, mas é errado, é extremamente errado. Quando você chega no culto, principalmente se você chega atrasado, é errado subir à tribuna e sair cumprimentando todas as pessoas ali presentes, né? Isso tira a atenção de quem está dirigindo, de quem está participando do culto. É uma lástima. É uma prática muito recorrente, principalmente nas igrejas de orientação pentecostal, que tem aquele costume de ter as cadeiras lá em cima na tribuna, aí o obreiro chega atrasado e sai ali falando com todo mundo, cumprimenta um, cumprimenta outro. É uma maravilha, né? E nisso o culto está acontecendo. Então, veja, isso não é o correto, é falta de ética, é falta de respeito. Chegou atrasado, não pôde chegar cedo, houve algum imprevisto, assente-se na sua cadeira, acene com a mão para as pessoas, faça a sua oração e preste o seu culto a Deus, e lá no final você fale com quem você quiser falar, né? Depois, no quinto ponto aí, você pega o microfone, a pessoa ora por você, seja o pastor da igreja, seja a pessoa que está conduzindo o culto, e aí agora vamos chamar fulano para pregar, e vamos fazer uma oração por ele. Aí a pessoa faz aquela oração com a igreja por você. Você pega o microfone, irmãos, vamos orar de novo. Então veja, isso também é reprovável, a gente desaconselha essa prática. Por quê? Dá a impressão de que a oração que foi feita anteriormente não tem valor, ou não teve valor para você, tá? Se você tem um particular seu com Deus, é um hábito seu, pelo menos faça a observação. Irmãos, ó, eu vou orar novamente, mas eu não estou aqui invalidando a oração que foi feita, apenas somando e tal. Você cria um clima mais propício para isso, né? Mas fazer isso de modo abrupto não é recomendável, não é aconselhável. O sexto erro, né, a ser evitado pelo pregador é o de ser indiscreto no púlpito. Tem muita gente que é indiscreta, faz comentários que alude à sensualidade das pessoas, às situações constrangedoras que envolveram as pessoas. Então você tem que evitar esse tipo de situação, brincadeiras, né? Quem vai ficar feliz quando Jesus voltar? Aí todo mundo fala, mas eu vou subir e vocês vão ficar. Então são brincadeiras que você deve evitar porque você cria situações de constrangimento, né? Usar o microfone e o púlpito para desabafar é outra coisa lamentável, a gente vê isso com muita frequência. Tornar público problemas internos da igreja ou da denominação a qual você pertence, né? E nono, não estar atento ao tipo de público ao qual você está se dirigindo. Você está pregando como que falando para adultos, mas se dirigindo a um público de adolescentes, né? Ou você está falando para adultos como se estivesse falando para crianças. Então tem que ter esses cuidados, né? E concluindo aí, a gente diz que o pregador do Evangelho, tal qual o despenseiro dos mistérios de Deus, deve pedir a Deus graça para comunicar com confiança e ousadia a palavra de Deus. Que Deus levante cada vez mais pregadores comprometidos com a simplicidade da vida e do ministério de Jesus, comunicando assim o Evangelho simples, mas poderoso para operar mudança em vidas. É o desejo do nosso coração, é para isso que nós produzimos essas videoaulas, no desejo de ajudar você, contribuir com você no cumprimento dessa missão. Deus o abençoe.